Após um longo período de aperto monetário, o Banco Central enfim interrompe o ciclo de aumento da taxa de juros. Estabeleceu em 13,75 a Selic meta, que deve permanecer por um longo período nesse patamar. O presidente do Banco Central informou que a necessidade de contenção da inflação vai fazer com que a taxa se mantenha nesse patamar durante o ano de 22 e provavelmente o primeiro semestre de 2023. E a partir daí a taxa comece a cair. Qual é a única notícia negativa? É que ele já definiu que mesmo com a queda dela, não deve baixar abaixo de 8%. Ele mantém lá uma expectativa de inflação na faixa de 4%, com uma taxa de juros real de 4%. Esse impacto vai gerar algumas consequências para o mercado empresarial brasileiro. A primeira é o nível do crédito. O crédito provavelmente não vai voltar aos patamares de juros que eram cobrados anteriores a esse aperto monetário. Então o crédito deve ficar mais caro, o que dificulta novos projetos de investimento, novos consumos que tem das famílias. Porém, as famílias provavelmente a partir da metade de 2023 também vão começar a ter um aumento de renda. Independente do próximo governo, o primeiro semestre deve ser um semestre de aperto monetário por conta dos ajustes que vão ter que acontecer, mas a partir do segundo semestre a tendência é que o emprego retome ou melhore do que está hoje. Já teve uma melhora grande do emprego formal esse ano, mas sem crescimento de renda. E a partir da metade do ano que vem, a tendência é que a renda volte a subir e as famílias voltem a ter capacidade de consumo. Como as famílias são o principal motor do desenvolvimento brasileiro, o consumo das famílias, essa retomada vai fazer com que as empresas voltem a crescer, voltem a gerar serviços e as indústrias voltem a crescer. Até lá, a tendência é que tanto o setor de serviços quanto o setor industrial se mantenham ainda com uma certa recessão ou pelo menos numa certa estabilidade, sem ter grandes crescimentos em relação a isso. Por último, importante entender que a crise internacional ela também não vai passar no curto prazo. Essa crise de guerra que tem da Ucrânia com a Rússia deve manter o preço do petróleo, das commodities caras, ainda principalmente o petróleo, e a chegada do inverno europeu vai fazer com que esse preço aumente. Isso já vai impactar no preço do combustível, já tem uma conversa de aumentar o preço do combustível no Brasil, o que a Petrobras ainda não começou a fazer por conta da eleição, mas a partir da eleição, muito provavelmente vão ter um novo aumento de preços e aquela deflação que a gente teve nos 3 meses seguidos, isso não deve acontecer mais. Então isso vai começar a ter esse impacto, porém o dólar, que foi um dos grandes vilões da inflação nesse ano, ele não deve pressionar mais, deve ter algum aumento pela incerteza do Brasil, mas a tendência é que o dólar se mantenha de alguma forma estável, num patamar confortável pelo ano de 2023, sem ter grandes sobressaltos em relação à economia brasileira.